Fazendeiros têm normalmente uma colheita por ano e é uma época muito, mas muito estratégica. Você sabe quantas horas um fazendeiro trabalha durante a colheita por dia? Em média de 18 horas. Por ser uma época tão estratégica, da qual depende a sobrevivência do ano, também é uma época em que o fazendeiro dificilmente poderá se dar ao privilégio de pensar: este é realmente meu chamado, minha vocação, ser fazendeiro, ou se dar ao privilégio de adoecer, ou ter a escolha de dizer: estou cansado, não posso fazer mais, preciso descansar. Mas ele pega de uma forma quase sobre-humana, reúne suas forças porque sabe que nesta época precisa concentrar suas energias para finalizar a colheita. Precisa ser feito. E quando ele diz e entende que precisa ser feito, esta é uma janela de uma oportunidade que ele tem de realmente colher o que plantou, a expectativa de todo o processo. Com isso, ele pode priorizar neste tempo, fazer a sua colheita, reunir suas energias para isso. Sentir-se cansado, sentir-se esgotado ou querer tirar uma folga para refletir sobre sua perspectiva profissional, nada disso é possível, porque a colheita exige sua atenção. Então é dali que vêm os resultados necessários para todo o ano dele, da família ou daqueles que dependem desse processo. Durante a colheita, o fazendeiro trabalha dobrado, para que depois ele possa ter o tempo livre necessário e então ter os resultados que ele quer ter. Mas por que estamos falando de colheita? Bem-vindo, bem-vinda! Estamos em nosso Café com Palavra, homens mentores, mulheres mentoras, nesta série de vídeos e textos sobre simplificar a nossa vida. O que o fazendeiro e a época de colheita tem a ver com simplificar a nossa vida? Me acompanhe. Os fazendeiros nessa época, eles possuem um foco implacável para terminar a tarefa na qual eles estão envolvidas. E é exatamente a hora que eles entendem que precisam concentrar. Se você até aqui passou as suas atividades pelo funil do foco, entendendo o que pode eliminar de suas atividades, que não precisa mais se envolver com elas, entendendo que você tem atividades que pode automatizar, ou atividades que pode delegar, ou atividades que pode procrastinar de propósito, fazendo-as depois, em outro momento. Então, as atividades que restaram, que você não conseguiu dar esses destinos ou sobreviveram ao passar esse funil do foco, são atividades que você precisa concentrar agora, realizar. A pergunta a ser feita é: o que estou fazendo agora? É de fato o uso mais significativo do meu tempo? Estamos trazendo um terceiro conceito. Sempre perguntamos: isto é importante? Precisa ser feito? Ou nos perguntamos: essa atividade é urgente? Precisa ser feita agora? Estamos acrescentando uma terceira perspectiva. Esta atividade é algo que vai ser significativa por mais tempo, ou seja, ela vai continuar importante por mais tempo? É uma atividade que, realizando hoje, eu ganho tempo amanhã, porque ela implica em um processo de multiplicação, em um impacto maior, resultando então depois mais tempo para que eu possa abraçar novas oportunidades. Em outras palavras, você vai configurar sua agenda e estrutura de vida ao ministério de forma que funcione assim. Elimine as atividades desnecessárias, atividades sem sentido, burocracia inútil,
Pessoas erradas que não respondem, não ouvem sua voz, você está investindo muito tempo nelas, mas não produzem. Reuniões improdutivas. Você vai eliminar obstáculos que estão atrasando sua equipe ou seu ministério. Eliminar. Segundo, uma estrutura e agenda que implica em automatizar tarefas agrupadas. Sim, esse é um trabalho necessário, precisa tempo. É monótono, mas nos ajuda a reduzir e para que tenhamos a reduzir a nossa agenda de tal maneira que tarefas possam acontecer de maneira mais espontânea, sem que haja necessário acesso a que eu passe informações ou tempo de raciocínio como fazê-las. Elas são automatizadas. E hoje nós temos muitas ferramentas que podem nos ajudar. Terceiro, avalie sua agenda, suas atividades e organize-as a partir de delegar trabalho. Delegar trabalho é autoridade para decisões, que não precisa vir até você para se tomar decisões. Prepare pessoas. Já apresentamos o processo Dicas como um processo de preparar pessoas de sua equipe. Pessoas que têm o talento específico, têm o chamado, têm graça de Deus para aquela área. Então permita que a maior parte das decisões não demandam de você, possam ser tomadas numa linha mais próxima da linha direta da primeira linha de ação, de decisão que é a sua, de liderança que é a sua. Mas que você possa estar acompanhando, supervisionando, sem necessariamente estar diretamente envolvido. Com isso, então, você pode avaliar se em sua agenda ou atividades há algo que você pode procrastinar. Projetos que ainda não estão no momento certo para a sua vida ou ministério. Ou até qualquer outra coisa que você não tenha certeza que seja significativa para o futuro de sua vida ou ministério. E precisa aguardar para avaliar mais e procrastinar de propósito intencionalmente, sem culpa. E passar novamente naquele funil do foco e talvez até perceber que tem algumas atividades que você pode eliminar ou delegar. E então, por último, concentrar-se, que é o tema da nossa conversa hoje, que é a conversa do fazendeiro, que precisa se concentrar porque é a época da colheita. Então, é a etapa onde você cria uma cultura de que cada tarefa e decisão tem a pessoa certa que vai realizar. E você entende, esta é a tarefa que eu preciso realizar. Não posso delegar, não posso procrastinar, não posso automatizar, não posso eliminar. Então, concentre-se nela. Com isso, é importante que você acesse nossos materiais em nossa plataforma EAD. Você vai ter acesso a uma ferramenta onde você vai colocando as atividades que você elencou e vai identificando, posso delegar, posso automatizar, posso eliminar, quando posso fazer isso, como vou fazer esse processo. E as atividades que restaram, você pode colocar no exercício do foco. Como funciona o exercício do foco? Preste bem atenção. Você vai fazer todas as suas listas, a lista de todas as atividades que restaram passando pelo funil do foco. E essas atividades, inclusive aquelas que você ainda vai automatizar, ainda vai delegar, as coloque ali. E então você pode, dessas atividades, escolher 16 atividades mais importantes que demandam mais de você. Essas 16 mais importantes, faça uma segunda seleção. As atividades ministeriais, porque é foco ministerial, não vida pessoal. Então, das 16, as 8 mais importantes, como num campeonato, oitavas de finais, as 8 mais importantes que você quer esse ano ter propositadamente, você quer focar. Das 8, selecione 4 atividades, das 4, 2 e por último, então, a última atividade. Não quer dizer que é a atividade que você vai gastar mais tempo, mas quer dizer a atividade onde você vai exigir mais energia e foco. E o que você diz, até final de 2022, eu quero realizar isso ou crescer nesta área. Exercício do foco ministerial.
Então, elenque as atividades e tenha identificado onde no ano de 2022 você quer focar, você quer crescer, você quer desenvolver ministerialmente. Vou trazer um exemplo. Muito importante que nós trabalhemos com o conceito de equipe. Se é pastor em igreja local, talvez das suas prioridades, ou as 4, ou as 2 últimas, ou a última, é trabalhar com sua equipe pastoral, ou com líderes estratégicos mais perto de você, ganhando o conceito de equipe. Talvez 2022 é identificar líderes estratégicos para formar em 2023 uma equipe pastoral. Então você vai fazendo este processo. Talvez você diga, minha prioridade em minha igreja local é estabelecer uma estrutura ou estratégias de discipulado para os líderes e para a igreja local. E essa é a sua prioridade. Talvez você diga ministerialmente também que sua estratégia é levantar uma equipe a nível de região ou denominação para um projeto de discipulado. Você vai identificando o que é sua prioridade e a partir dali você desenvolve um plano de ação e pessoas com quem você quer prestar conta. Então, com essa série de vídeos simplificando nossa vida, nós juntamos 2 ferramentas. A ferramenta do funil do foco, baseado no livro do Rory Vaden, Procrastinar de Propósito, e a ferramenta do exercício do foco, onde eu coloco todas as atividades e vou identificando qual delas nesse ano eu quero intencionalmente mais desenvolver ou crescer. Queridos, queridas, simplificar nossa vida é um estilo de vida, não é um exercício só no final do ano sonhando com um 2022 diferente. Então, procure caminhar com pessoas com quem você presta conta e que ajudam você nesse processo de fazer a vida simples ser um estilo de vida para você. Obrigada por caminhar conosco e aguarde nossa próxima série em nosso Café com Palavra. Esperamos você!